Bom dia, o meu nome é Ana Moreira, eu sou médica, trabalho em medicina integrativa. Medicina integrativa é uma área da medicina que vê o paciente como um todo, de uma forma holística, de uma forma integral e na qual tentamos incluir os fatores físicos, emocionais e mentais naquilo que se possa vir a chamar a cura do paciente, a cura ah, do ser como um todo. É muito importante que tenhamos em conta que as doenças existem nos três planos, e quando entendemos que existe uma parte física, que existe uma parte emocional e que existe uma parte mental e que podemos levar esta explicação até à parte mais social, à parte mais espiritual de cada um de nós, então entendemos como é que de uma doença que seja, por exemplo, o cancro, que é mais ou menos o que vimos aqui hoje falar, conseguimos dar outras leituras e outras explicações. A ideia é que o cancro, como outra doença, pode ser visto com uma leitura mais emocional. A leitura emocional significa que eu considere que emoções não expressadas, que traumas não resolvidos, que conflitos que eu tive ao longo da minha vida se possam expressar de uma possam favorecer a nível emocional uma alteração que depois se reflita no meu corpo físico através daquilo que eu chamamos um microambiente tumoral. É como que olhamos para uma árvore e vemos um galho de uma árvore e esse galho dessa árvore está podre, está alterado e, portanto, se fôssemos a verificar esse galho, o que se chama o tecido, o correspondente ao corpo, que seria os nossos tecidos, o ambiente celular está alterado. Então, hoje venho falar um pouquinho da leitura biológica do cancro. O que é isto? É entendermos que existe outra abordagem não, uma abordagem complementar quando olhamos para os pacientes com cancro. Então, a medicina germânica ou a nova medicina germânica foi descrita por um médico alemão que é o Reich Hammer, nasceu em 1935, e portanto o Dr. Hammer fez uma série de estudos na área da oncologia na década dos anos 70. Como é que surgiu? Surgiu porque o Dr. Hammer teve a notícia da morte trágica do seu filho. O seu filho tinha 17 anos e, portanto, foi alvejado com uma bala que não era para ele, mas o filho apanhou essa bala e, portanto, acabou por falecer. E passado um ano, o Dr. Hammer estava com um cancro testicular e a sua mulher estava com um cancro no ovário. E, portanto, ele era um médico internista num hospital alemão, tinha tido uma vida relativamente saudável e, portanto, ele começou digamos, colocou-se o direito a investigar
O que é que sim, vai ficar gravado. O que é que poderia ser a experiência dos pacientes com cancro e observou que na grande maioria dos pacientes esta doença era desenvolvida após sofrerem algum tipo de choque traumático. E, portanto, o Dr. Hammer começou a estudar as tomografias axiais computadorizadas dos pacientes e chegou a algumas conclusões interessantes. Quando existe um trauma causado por um choque inesperado, e que tem relação com alguns conflitos que tínhamos tido na nossa vida, quando vivemos estes conflitos essencialmente isoladamente, então ele o que escreveu foi que é através da mente, do sentimento e de traumas que se desenvolvem as principais doenças que sofremos. E portanto ele escreveu uma teoria, vamos chamar assim, onde ele descreve as 5 leis biológicas, na qual a primeira lei biológica é de onde vem a doença, a segunda lei biológica é o que é que acontece com a doença, a terceira lei biológica é como é que a doença se comporta, a quarta lei biológica é que papel é que os micróbios desempenham e a quinta lei biológica é qual é o sentido biológico. Então, ele começa-nos por falar, o Dr. Hammer, de que todos os cancros e doenças relacionadas começam como uma experiência traumática, aguda e principalmente vivida em isolamento. E que se manifestará simultaneamente em 3 níveis, portanto, na psique, no cérebro e num órgão. Portanto, o tema do conflito físico determina a localização do foco no cérebro e a localização do cancro no órgão que lhe estiver correspondente. Portanto, digamos, o percurso do conflito físico correlaciona-se com o desenvolvimento do foco a nível cerebral e com o desenvolvimento do cancro em determinado órgão. Então, por exemplo, segundo o Dr. Hammer e segundo a teoria da nova medicina germânica, um cancro de mama tem a ver com conflitos de separação. Então, por exemplo, um cancro de quê? Vamos falar de um cancro de estômago, tem a ver com conflitos no qual nós temos raivas engolidas. Um cancro de pele, por exemplo, tem a ver com perda de integridade. E, digamos, a partir daqui, começamos a entender que as técnicas que usamos em oncologia são multidisciplinares. E então a parte física é extremamente importante porque é o nosso corpo físico que tem no qual se localiza, digamos assim, o tumor. Sabemos que a parte emocional tem um choque, 2 ou 3 conflitos que possam então ter levado a esta alteração, que hoje em dia sabemos que é uma alteração também eletromagnética e que vai ter relação com o sítio onde se irá desenvolver o tumor, e que depois, a nível mental, temos o próprio conflito em si. Claro que depois podemos estender isto à parte social ou sociofamiliar, mais espiritual. Depois cada um pode ainda fazer o seu percurso da forma que entender. Então temos que resumir as técnicas
que se podem utilizar em termos integrativos e funcionais para ajudar um paciente com cancro, como por exemplo a dieta deve ser uma dieta anti-inflamatória, uma dieta moduladora da inflamação. Existe uma inflamação crónica concomitante a este processo tumoral. O exercício físico é fundamental para ajudar a modular a resposta ao tumor, porque sabemos que nos ajuda na parte imunitária. A gestão do stress é fundamental, já falamos imenso em stress, sabemos que o stress crónico e repetitivo leva a alterações do sistema imunitário e sabemos que o stress agudo, de um conflito agudo, de um trauma emocional, de uma emoção reprimida, altera a nossa parte neuroendócrina. Também resumimos e volto a relembrar que o microbioma é importantíssimo na gestão do processo imunitário. O microbioma é a nossa flora, essencialmente a flora intestinal. A flora intestinal pode ser uma flora normal ou ser uma flora disbiótica, ou seja, eu ter uma alteração na quantidade e na qualidade do meu microbioma intestinal. E isto já também falei várias vezes na sua relação com o timo e na sua relação com as mucosas, e isso é fundamental muito mais num paciente com um tumor. Também refiro a hiperpermeabilidade intestinal, que é a perda das junções, portanto, da colazinha entre as células intestinais, que se chamam os enterócitos, e isto vai fazer com que aquilo que nós vamos comer possa, digamos, passar mais facilmente para a circulação sanguínea, sobrecarregando a circulação linfática que está aí no intestino, com as chamadas placas de Peyer, e isto vai gerar uma série de inflamações que também não vão favorecer quando temos um processo tumoral. Também é importante recordar, como resumo, que a água contaminada, os pesticidas, os agrotóxicos, os disruptores endócrinos são fundamentais porque nos dão uma toxicidade que é física. Os metais pesados das amálgamas dos dentes, os metais pesados do tabaco, os metais pesados de alguma digamos, que existem de alguma poluição ambiental, os metais pesados de peixes que comemos que estejam contaminados, os metais pesados que nos vêm a partir de alguma profissão que tenhamos que é mais, na qual corremos mais esse risco. Lembro ou relembro que alguns metais pesados são carcinogénicos, isso já temos hoje em dia muitos estudos que correlacionam uma coisa com outra, portanto, se tem algum destes fatores de risco, é importante tê-los em conta. A radiação eletromagnética ou o excesso de radiação eletromagnética que temos hoje em dia é fundamental porque a radiação eletromagnética afeta o eixo hipotálamo-hipofisário e este eixo é parte do eixo neuroendócrino que tem relação com o timo e, portanto, com o nosso sistema imunitário. E depois todas as técnicas que nós podemos fazer, técnicas complementares em relação digamos, à parte de oncologia integrativa, vendo sempre o início, digamos, o início do cancro como aquele nome que eu hoje coloquei, que é o microambiente tumoral, para que entendam que, por exemplo, a inflamação crónica, alguma fibrose, uma desregulação imunitária,
quando há químicos que induzem uma inflamação, ah, a dieta inadequada, a poluição ambiental, o álcool, o excesso de álcool, as carnes fumadas, o tabaco, tudo isto vai levar a um início de um ambiente tumoral, que através, obviamente, também do, de uma sobrecarga naquilo que possa ser a minha genética, portanto, isto é a epigenética que me vai ou não ativar a genética que eu possa ter, porque eu posso ter genes promotores do cancro, e então isto vai levar a um cancro com ou sem metastização. É muito importante que nesta perspectiva entre, então, como já falamos, a parte física, já variadíssimas vezes falamos na dieta, variadíssimas vezes falamos no sono, o jejum intermitente é muito interessante para os pacientes com cancro, o próprio jejum é fantástico, aliás, não sei muito bem em que ano é que foi que houve um prémio Nobel da Medicina que falou na autofagia. A autofagia é a capacidade que o nosso corpo tem de regular a apoptose, ou seja, quando eu tenho uma célula que está doente e o corpo vai dar ordem para que essa célula se autodestrua, como aquele início da missão impossível no qual ele dizia sempre que esta mensagem vai se autodestruir, faz-me sempre lembrar a apoptose, quer dizer, as nossas células doentes têm a capacidade de se destruir a si próprias. E digamos, quando estamos em jejum, nós favorecemos esta capacidade que o nosso corpo tem de regular tal apoptose celular, principalmente das células que estejam inadequadas. Então, há imensas teorias hoje em dia que falam que será muito interessante alguns pacientes com tumores fazerem um jejum, pode ser um jejum intermitente, pode ser um jejum até mais prolongado, esse já terá que ser um jejum médico para, digamos, é como se o corpo entra como não gasta energia para a digestão, entra a energia, vamos dizer assim, pode ser reutilizada para a parte imunitária daquele. Estamos a falar em processos tumorais hoje. Também há uma técnica que eu gostava que lessem, que são as terapias de Gerson com G, nomeadamente os enemas de café, são muito interessantes em pacientes com tumores. Eu sou muito adepta do enema de café. O enema de café é uma técnica na qual se ferve café e se introduz por via retal, portanto, tem alguma outra. Estou a simplificar, mas basicamente isto vai fazer uma desintoxicação hepática muito interessante, porque há uma absorção do café na, há uma absorção do café pela veia porta, desculpem, pelo plexo hemorroidário, que fica ali na entrada do rabinho, que depois vai para a veia porta. E, portanto, é muito interessante o enema de café para a parte do fígado. Portanto, é como se o fígado, pensem no fígado como uma esponja, fizesse assim um squeeze, espremesse para sair, favorece a saída de toxinas. Vamos dizer, vamos ser assim simplistas. Então, os enemas de café que normalmente nós falamos que sejam feitos uma vez por dia, podem ser feitos 3 vezes por dia num paciente com cancro, até mais vezes por dia. A partir daí, obviamente, que vamos fazê-lo com supervisão médica. E o que é que eu estava a dizer? Portanto, estava a falar na dieta, estava a falar no jejum, falei no enema de café. O exercício físico é extremamente interessante em pacientes com cancro, tanto para prevenir o cancro, como para ajudar quando o paciente tem um tumor,
Porque o exercício físico é, até certo ponto, inibidor da proliferação tumoral. Portanto, já existem alguns artigos científicos, alguns do ano de 2021, que mostram exatamente os mecanismos moleculares pelo qual o exercício físico pode ser usado como coadjuvante de um tratamento oncológico, nomeadamente na regulação do metabolismo tumoral e na indução da apoptose celular, havendo algum efeito também a nível como antimetastático. Então, porque é que acontece isto? Porque o exercício físico estimula a resposta de mobilização da imunidade celular no microambiente tumoral. Portanto, promove a infiltração de linfócitos natural killers, são as chamadas células NK, a infiltração de citoquinas anti-inflamatórias e a proliferação de células T, portanto, ajudando na inibição de células tumorais e prevenindo até um envelhecimento do sistema imunitário. Então, o exercício físico pode ser um reprogramador do metabolismo do cancro, porque ajuda nesta hipóxia tumoral, vamos dizer assim. Então é muito interessante. Também, como eu já disse, a parte do sono é fundamental é fundamental para todos, mas essencialmente que os pacientes com cancro efetivamente durmam muito bem. Pronto, mais ou menos era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Acho que 21 minutos e 47, eu estou a ficar impecável com estas rapidinhas. Ahm, Vamos fazer mais algumas lives em relação aos processos tumorais e espero ter sido útil. Espero que coloquem as vossas perguntas. Estão-me aqui a fazer uma pergunta sobre a ozonoterapia. Deve ser acho eu que deve ser uma ouvinte, uma telespectadora nova, porque ainda não sabe que eu sou fã da ozonoterapia médica. Ozonoterapia, a minha tese de mestrado foi de ozonoterapia, há uns 14 anos atrás. Trabalho com ozonoterapia médica há cerca de 13 ou 14 anos atrás. Então, eu sou fã da ozonoterapia. E eu normalmente, quando falo de ozonoterapia, às vezes até tenho vergonha, porque eu acho que a ozonoterapia funciona quase como uma panaceia universal. Infelizmente não é tão utilizada, porque o ozono não pode ser patenteado e, portanto, é barato. E como é barato, não interessa. A ozonoterapia pode ser aplicada por via endovenosa, por via retal, por via vaginal, por via uretral e por via articular. Então, quando alguém tem dores articulares, podemos injetar ozono numa articulação, ou no músculo, ou no tendão. Podemos fazer uma técnica que se chama a grande autohemoterapia, na qual se mistura ozono com o nosso sangue. Podemos insuflar o intestino com ozono, que é fantástico para os tumores gastrointestinais, fantástico para os tumores, também alguns tumores hepáticos ou com metástases hepáticas, e de uma forma geral até podemos falar em doenças autoimunes do intestino. Embora a ozonoterapia retal funcione para muitas outras coisas. Por exemplo, há uns protocolos muito interessantes de ozonoterapia para pacientes com autismo. Então, o ozono por via retal é muito interessante, até nas crianças. E a ozonoterapia por via vaginal e a ozonoterapia, por exemplo, para infecções vaginais de repetição, e a ozonoterapia
por via uretral, por exemplo, para infecções urinárias de repetição e para alguns tumores das vias urinárias, por exemplo. Também, já que estamos a falar em tratamento, hoje não era para falar disto, mas pronto, já que estamos a falar, só para que entendam que existem alguns tratamentos complementares que podem servir, aquilo que chamamos a oncologia integrativa, que são estes tais tratamentos complementares, que podem ser feitos em casa, que foi o que eu estive a falar até agora, portanto, a parte, o entender que existe uma parte emocional e uma parte mental na abordagem de um paciente com um tumor, hum, entender que temos que fazer a alteração dos nossos hábitos de vida, portanto, da nossa dieta, em relação ao nosso sono, em relação àquilo que temos, por exemplo, nos dentes, em relação a deixar de fumar, em relação à radiação eletromagnética que tínhamos na nossa casa, em relação, por exemplo, a saber se a nossa casa está ou não está tóxica, se, por exemplo, existe como é que se chama? Correntes de água subterrânea na minha casa, se existe um cruzamento das linhas de Hartmann e de Curry no sítio onde eu durmo, isto é uma influência da geobiologia da minha casa e que pode influenciar a saúde, como eu falei. Então, existe uma multitude de fatores, de alterações que podemos fazer em pacientes com cancro, obviamente, porque nos preocupamos mais, mas para nós, portanto, isto é, para quem não tem um cancro, isto são técnicas que podemos fazer para manter a nossa qualidade de vida. E depois todos os tratamentos complementares que podemos fazer numa clínica de medicina integrativa e funcional, como por exemplo ozonoterapia, como por exemplo soros ortomoleculares com vitaminas, são fundamentais as vitaminas. Por exemplo, existe o protocolo Riordan da vitamina C, que é a vitamina C em altas doses, em que a vitamina C vai funcionar como um pró-oxidante, portanto, não vai funcionar como uma vitamina antioxidante, mas vai funcionar como um pró-oxidante. Então, aconselho-vos a ir ler. E, por exemplo, a sauna de infravermelhos, que é muito interessante, existem alguns artigos interessantes em pacientes com cancro. Era isto que eu tinha para vos dizer. Virtualmente, qualquer tumor, do ponto de vista assim genérico, qualquer paciente pode fazer ozonoterapia, embora na forma como estamos aqui a falar hoje, hum, acho que evidentemente que qualquer pessoa que queira iniciar um tratamento destes tem que passar previamente por uma consulta para compreender aquilo que estamos a explicar e digamos, para ver isto assim desta forma tão integrativa. Qualquer consulta de geobiologia, temos um colega no consultório que trabalha em geobiologia, por exemplo, pode informar sobre as correntes de águas subterrâneas, sobre o excesso ou não de radiação eletromagnética que possamos ter na nossa casa, sobre o cruzamento destas tais linhas de Hartmann e de Curry, se passam ou não no sítio onde eu me sento e estou 8 horas a trabalhar, ou na minha própria cama. Então, uma avaliação de geobiologia é muito interessante, quer tenha um cancro ou não, estamos a falar assim de uma forma geral. Bom, acho que hoje, claro que eu sou uma apaixonada por esta área, como percebem, não me estou a conseguir calar, porque gostava de vos dizer que existem algumas técnicas do ponto de vista digamos, da sanação emocional dos conflitos que nós possamos ter, que nos tenham levado ao aparecimento de um tumor. Como eu expliquei, o Dr. Hammer, aquilo que ele advoca nos seus artigos é que, consoante a forma como eu vivo o conflito, o trauma, aquilo que aconteceu na minha vida, consoante a forma como eu vivo, como eu sinto isso, vai haver assim uma espécie de um curto-circuito a nível cerebral, num determinado sítio do meu cérebro, e que isso é o que. E também num determinado sítio do meu corpo, que depois é onde se vai desenvolver o tumor. Então, esta relação é muito interessante para eu compreender que devo sanar, devo ter em atenção os meus traumas, os meus conflitos, aquilo na minha vida que eu vivi, principalmente de uma forma mais isolada, ou repetição
de situações. Aconteceu-me uma coisa aos 14 anos e aos 20, 21, 22 aconteceu-me uma coisa novamente aborrecida. Então há quase uma repetição, mais ou menos numa data em que supostamente o meu cérebro vai entendê-lo, de 7 em 7 anos, o meu cérebro vai entender aquilo como se fosse a mesma coisa, então é como se eu estivesse a levar um estalo no mesmo sítio onde acabei de o levar. Então, quando nós vemos isto, se temos um tumor, primeiro temos que ter isto em conta. Se não temos, temos que prestar atenção ao nosso corpo emocional e à nossa saúde emocional. Existem várias técnicas, algumas nós fazemos enfim, com a equipa multidisciplinar que temos, porque quando falamos, por exemplo, em pacientes com tumores, hoje é o que eu estou aqui a falar, é interessante ver como é que é a repetição dos nossos antepassados, como é que é a repetição dos conflitos com os nossos antepassados e se aquilo que eu vivi na minha vida teve influência, não nesta perspectiva genética, mas mais numa perspectiva epigenética, quase de ancestralidade daquilo que eu recebo, da informação que eu recebo. E saiu um artigo muito interessante que mostrava que os netos de avós que tenham estado na guerra, ainda que os avós já estejam mortos quando nasceu o neto, nesta perspectiva da memória, aquela criança vai ter uma memória, ainda que não tenha conhecido o avô que sofreu a guerra. Então é como se esta memória deste trauma que o avô viveu na guerra passou para o filho, obviamente, e para o neto. E o neto nunca conheceu o avô, portanto, não foi por aquilo que ele tenha contado. Então, qualquer dia, se portam bem, eu falo sobre este assunto, que eu gosto muito de falar sobre este assunto. Gostei muito que estivessem aí. Hoje é sábado, 12 de março de 2022, e iremos continuar as cenas dos próximos capítulos. Hoje venho assim muito chique, com óculos, estou uma lady. É um gosto, por favor, sigam-nos nas redes sociais. O site é www.anamoreira.pt. Se entendem que alguma coisa do que eu vos contei faz sentido, por favor, façam likes, que os meninos das minhas redes sociais vão ficar todos contentes. Partilhem as páginas, partilhem as palestras, e isso também me dá um bocadinho mais de ânimo para continuar a ensinar um bocadinho, eu só tento ensinar um bocadinho daquilo que eu acho que possa fazer alguma mudança na vida de todos nós. Até à próxima.